Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece. Eu sou Thaís Lopes, jornalista do Sistema Verdes Mares, e é um prazer enorme ter vocês comigo a partir de agora, você que nos acompanha pelo canal do Diário do Nordeste no YouTube, pela querida Verdinha, meus amigos da Verdinha, um cheiro enorme, obrigada pela audiência de vocês. Ou então pelas principais plataformas de áudio. É sempre um prazer ter vocês com a gente em cada episódio, tá? Bom, no episódio de hoje seguimos com o especial Seus Direitos, Sua Voz, uma série que neste mês de março, que é um mês dedicado às mulheres, vem trazendo informações essenciais para que as mulheres conheçam e exerçam seus direitos. E aí no episódio de hoje a gente vai falar sobre mulheres no mundo do trabalho. Quais são os direitos das trabalhadoras no mercado formal? Como funcionam as leis trabalhistas para as mulheres? E ainda, quais são os principais desafios tributários que elas enfrentam? Então, para responder todas essas perguntas e trazer um panorama completo sobre esse tema, tenho o prazer de dizer aqui o nome de cada uma das nossas convidadas. Eu tenho Maiane Santiago, advogada trabalhista. Maiane, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Que bom estar aqui com vocês, que bom ter esse canal aberto para que mais mulheres tenham contato, né, com vários assuntos importantes do dia a dia. Exatamente. Muito obrigada. Acho que trazer informação é uma forma também de empoderar mulheres. Eu tenho certeza que muitas sairão seguras aqui desse episódio sobre todos os seus direitos. Eu acho importante a gente reforçar isso, né? Janaína Lima, advogada tributarista, também aqui no A Vida é Delas. Um prazer enorme, Janaína. Prazer todo meu estar com essas mulheres maravilhosas que contribuem de uma forma tão salutar para a nossa sociedade. E você, além de contribuir com a inspiração, como eu tinha lhe dito, né? Eu, há um tempo atrás, abri minha televisão assim que acordei e vi essa moça, que além dessa beleza ímpar, é dona de um carisma sensacional. E estar aqui ladeada por ela, para mim, hoje é uma imensa felicidade. Que é um prazer também tê-las aqui ao meu lado. Tenho Todo certeza meu. que vai ser um conteúdo muito rico que a gente vai levar para muitas mulheres. Sim. Não é isso? E aqui ao meu lado, temos Cíntia Paula, coordenadora do programa Sebrae Delas aqui no Ceará. Cíntia, muito, muito obrigada. Eu agradeço o convite, estou muito feliz aqui também de estar ao lado dessas queridas. E aí eu acho que a composição de hoje é perfeita para que a gente consiga realmente trazer um conteúdo bom, tirar a dúvida das mulheres. E aí eu acho que esse movimento é sempre muito bem-vindo. Com certeza. E o Sebrae, que a gente sabe muito bem, né, é um grande parceiro para incentivar a capacitação de mulheres, dando ali todo o suporte, todo o apoio, seja com informação, seja com mentoria, enfim, tudo que a mulher precisa para conseguir realmente trilhar um caminho no empreendedorismo. Cíntia, vai ser um prazer conversar com você. Bom, eu vou soltar aqui a primeira pergunta para a gente ir aquecendo aqui, né, as turbinas do nosso papo. Eu quero deixá-las à vontade para vocês responderem a ordem que vocês quiserem, uma complementando as outras. Aqui é realmente um caldeirão de informações que vai ser muito gostoso, tá? E aí a primeira pergunta é: quais são os principais direitos trabalhistas das mulheres no mercado formal? Eu acho que a Mai pode começar esse papo, então. Thaís, bem interessante essa pergunta. Vamos lá. Vou elencar aqui alguns direitos que as mulheres têm, né, e que, na verdade, nem é tanto o formal que a gente diz, é aquela que tem carteira assinada. Isso, mas eu quero deixar aqui bem claro, tá? E principalmente para você, mulher, que está assistindo esse podcast, que o direito do trabalho, ele angaria, ele protege as mulheres de carteira assinada e as que não têm carteira assinada. Por quê? Porque aquela mulher que não tem carteira assinada, ela também tem direito. Ela não está formalizada, ela não está com a carteira assinada, mas ela também tem direito. E aí, alguns direitos importantes, vamos elencar aqui alguns que eu acho que válidos para que vocês fiquem atentas. O direito à estabilidade gestacional, tá? Toda mulher tem direito à estabilidade gestacional, independente de ter carteira assinada ou não. Se está trabalhando, se tem vínculo empregatício, a estabilidade vai da concepção do bebê até 5 meses após o parto. Tá? Não pode ser dispensada sem justa causa. Não quer dizer que não possa ser dispensada por justa causa, né? Mas sem justa causa, que é aquela falando aqui de forma bem ampla, né, assim, bem informal, aquele chegou para você e disse, pode ir para casa que eu não lhe quero mais, ou então, não precisa mais trabalhar comigo. A dispensa sem justa causa não pode, tá bom? Outro direito que as mulheres também têm, e que muitas mulheres, na verdade, nem sabem que tem, mas até os 6 meses do bebê, a mulher, sim, tem direito a 2 pausas de 30 minutos para amamentar.
Olha que interessante. Então, as minhas amigas já vão anotando aí cada dica que a Mai tá trazendo aqui para vocês, tá? Interessante demais, até porque é um direito que muitas mulheres não sabem que tem. Muitas Então, assim, mulheres não ou tira sabem. 2 intervalos de 30 minutos, ou sai mais cedo 1 hora, tá? Até os 6 meses do bebê, para garantir aí também um direito para o bebê e para a criança, tá certo? Então, outro direito legal importante de se falar, a extensão da licença maternidade de 120 dias a 180 dias, né? Que é justamente aquela mulher que teve um atendimento no hospital, que teve internação hospitalar, que teve alguma complicação no parto, ela tem direito à extensão aí da licença dela. Tá? Perfeito. Então, a gente vai se aprofundando mais nesse Sim, assunto, sim. porque eu quero deixar claro aqui que nós vamos trazer 2 contextos aqui. Aquela mulher CLT, que tem Sim. CLT, que é no mercado formal, como a gente Sim. costuma dizer, e também vamos trazer todas as informações necessárias também para aquela mulher que decidiu trilhar um outro caminho, né? Que é o caminho do empreendedorismo. Falando sobre isso, Janaína, quais são os desafios tributários que essa mulher empreendedora que está começando ou que já está na sua jornada, essa mulher enfrenta? É interessante essa sua colocação, porque anteriormente nós tínhamos dados que a maioria das mulheres elas buscavam concurso público, elas buscavam realmente a carteira assinada. Mas de 2023 para cá, esse dado modificou completamente conforme dados do Sebrae, né? Nós tivemos uma majoração de mais de 54%. Dos 100% de empreendedores que existem, mais de 54% de empreendedoras mulheres, né? E por que essa mudança tão pragmática, né? Tão forte da realidade? Eu acho que, primeiro, porque hoje as mulheres elas simplesmente se tornam protagonistas de suas vidas, né? E muitas vezes as questões vitais elas não esperam 2, 3, 4, 5 anos para que você passe num concurso, né, que você faça uma pós e possa ser aceita num processo seletivo. E ela procura, com as habilidades que tem, empreender, entrar no mercado de trabalho. E, inclusive, um dos mercados de trabalho que mais cresceu, segundo os dados, é a questão da finalização de obras. Né? Porque pela organização e pela sensibilidade que a mulher tem, né? Antes ela ia para os setores de beleza, né? Como salão e outros, ou de alimentos, mas a questão de obras, ou seja, a parte de grupos de limpeza, de arquitetura de interiores, enfim. Então, ela vem tomando esse mercado de trabalho e buscando menores investimentos financeiros e maiores locais que possam trazer maior capacitação no que elas podem, né? A gente estava até conversando aqui. Outro tipo de empreendedorismo são as advogadas que hoje têm suas bancas, as médicas que hoje têm suas clínicas, as arquitetas e muitas outras situações. E essas mulheres, numa totalidade, elas não iniciam no empreendedorismo por uma situação eu vou entrar para o mercado de trabalho. Não é uma coisa muitas vezes organizada, é uma coisa que nasce de uma separação, ou de uma finalização de carreira numa situação seletista e ela entra para o empreendedorismo. Muito pela necessidade, né? Muito pela necessidade, né? Pela realidade que ela está passando de vida, né? E aí, o que é que acontece? Ela, muitas vezes, ela tem que, como se diz do cotidiano, se virar nos 30. Sim. Né? E aí, para falarmos dessa organização, nós temos que falar nessa questão que eu bato muito, que é um dos meus 2 livros, né? Impostos extrafiscais e limites normativos, que é o planejamento tributário, que é o nome conhecido cotidianamente, que tecnicamente é elisão fiscal, que ele perpassa desde a escolha do regime tributário, que nós vamos da MEI, do Simples Nacional, do lucro presumido e do lucro real, até, acredite, o local que a pessoa vai abrir a sua empresa. E é muito importante, porque dependendo do local, ela vai ter o melhor público, né? Ela vai ter isenções ou benefícios fiscais. E isso, o advogado tributarista, a advogada tributarista, no meu caso, ela pode sentar com a pessoa e conversar.
né? Porque, segundo dados oficiais também, dessas empresas e dessas pessoas que abrem suas empresas aí, tanto homens como mulheres, elas não chegam aos 5 anos de empresa, né? Então, o acompanhamento não só para abrir, mas para garantir um planejamento efetivo de continuidade, de melhor forma de pagamento, né, de retiradas de insumos, de melhor classificação de insumos dentro da situação. Mesmo que a pessoa abra o negócio de uma forma, vamos dizer, um pouco rápida, mas eu acho que no decorrer do tempo, ela pode realmente procurar uma profissional e se apoiar nisso e crescer de uma forma mais salutar. Esse é o cenário que o Sebrae encontra hoje. Eu acho que a Janaína conseguiu trazer para a gente um panorama bem completo, né? Por que as mulheres hoje estão procurando essa veia empreendedora, esse caminho do empreendedorismo? Assim, eu quero ter um olhar também. Ela foi bem assertiva, porque eu já ia puxar aí o teu gancho para trazer para o nosso contexto, né? Enquanto fomentador do empreendedorismo. Quando as mulheres vão para o empreender, na verdade, elas realmente começam de uma necessidade, né? Contextualizando, a gente empreende ou por necessidade ou por oportunidade. Sim. Quando você vai na oportunidade, você faz o seu planejamento, qualquer que seja ele, estratégico, tributário, financeiro. Mas quando você vai por necessidade, é porque o contexto lhe fez chegar naquele ponto. Então, é uma separação onde eu, antigamente, estava numa conjuntura que o meu esposo ou o meu pai, ele é quem era o detentor da economia, da parte financeira, ele era o provedor. Ajudava na renda familiar, exatamente. Né? Agora eu me encontro no contexto que eu tenho que ter autonomia para isso. Única. Ou então porque eu estava de carteira assinada e aí fui dispensada, sei lá, até no contexto de engravidei e aí a empresa me dispensou, que aí já é um outro ponto crítico, comum, né? Sim. E aí as mulheres vão nessa esteira, mas a gente também vê que as mulheres são as que mais têm consciência que tem que se capacitar, que tem que se desenvolver, e aí elas começam a ir para esse outro lado e ter o olhar da oportunidade. Né? Apesar de elas começarem nesse contexto de necessidade, e aí eu trago alguns pontos que são dificultadores para isso, a questão de crédito, as mulheres são mais adimplentes, mas têm menos crédito, que é um contrassenso, né? Às vezes chegam lá e ficam naquele constrangimento de olhar assim, o seu esposo não vem, ele está sabendo que você está pegando esse crédito, ainda tem essa questão estrutural. E aí tem uma jornada dupla, né? Porque você olhando tanto para uma mulher que tem uma carteira assinada ou não, mas trabalha para alguém, e aquela que é dona do seu próprio negócio, nesses dois contextos, elas vão enfrentar as mesmas dificuldades relacionadas à dupla jornada. Então, tem aí aquela questão da economia do cuidado, que ela não tem tantas horas voltadas para o seu negócio, porque ela tem que dispensar algumas horas para cuidar dos filhos, para cuidar dos idosos, para cuidar dos doentes. Então, puxando um panorama, por exemplo, da pandemia para cá, muitos dos negócios que fecharam eram os liderados por mulheres, porque elas tinham que escolher ou olhar para o negócio ou olhar para a família. E aí elas já tinham meio que soltar isso e talvez em algum momento voltar ou não voltar. E aí cai no que você também disse. O empreendedorismo, por essência, geralmente ele é muito difícil de sobreviver. Então, as empresas têm até 5 anos, geralmente é a taxa, o nível aí de quantidade de sobrevivência para uma empresa. E para as mulheres é mais difícil ainda, por conta dessas outras questões, né, que sobrecarregam. Então, a gente, enquanto Sebrae, tenta justamente apoiá-las, né, oferecendo capacitações gratuitas ou com um custeio e um subsídio maior, e algo mais customizado, porque a gente sabe que como elas têm limitação de tempo, então a gente tenta fazer trilhas que sejam semanais, com 1 ou 2 horas por semana, justamente para tentar equilibrar essa jornada de capacitação, de negócio e de dispensa com a família, com os outros afazeres, né? Acho que deu uma resumidinha aqui de como é que é. Sim, foi maravilhoso. Inclusive, eu acredito que essa seja uma realidade da gente que está aqui nessa mesa, né? Sim. A gente é mãe, a gente é empreendedora, a gente é dona de casa, a gente tem, por mais que a gente tenha alguma outra mulher nos ajudando, uma mãe, alguém da família, mas realmente isso é uma realidade. Como você falou, as mulheres realmente têm dupla jornada. Essa é uma verdade. Tripla jornada. Estamos eternamente equilibrando nossos pratinhos aqui, ó. Sabe aquela figurinha aí, ó? Opa, com certeza. Vamos lá, vamos ver qual que a gente vai segurar agora, deixar um cair um pouquinho mais levanta e a gente vai se administrando, né? Isso. O que é mais importante também, assim, puxando outro gancho, né, é sobre
que é importante a gente também elencar, quanto a mulher ganhou também espaço no mercado de trabalho. Hoje em dia, muitas mulheres, graças a Deus, alcançaram bons cargos dentro de grandes empresas por terem se capacitado, que bom ter o Sebrae apoiando, o Sebrae, eu acho que é importantíssimo, e nós mesmo que somos mulheres, a gente tem que apoiar uma outra, não tem para onde correr, né? Então, de fato, existem empresas que admitem apenas mulheres, sim, isso é maravilhoso, sou bem sincera ao falar, e acho que vocês vão concordar, nós mulheres, na verdade, a gente tem um senso melhor, às vezes, em muito tato, até com o cliente, quando há empresas que têm contato com atendimento pessoal, e isso é importante. Mulher tem essa diferença. Sim. Né? E aí, sobre a equiparação salarial, durante muito tempo existiu essa diferença entre salário de homem e mulher. Ainda existe. Muito. É um ponto também pra gente discutir aqui. Isso, ainda existe, mas eu quero deixar bem claro que isso é totalmente vedado, tá? Totalmente vedado. A lei trabalhista, tanto a lei trabalhista como a Constituição Federal, ela dá essa segurança para a mulher. Tá? A mulher tem sim direito a ganhar o mesmo salário ou superior a um homem. Isso é totalmente, infelizmente existe hoje em dia, mas isso é totalmente vedado pelas nossas leis. Sim. Não pode haver diferença de salário entre homem e mulher, tá? Não só isso. Mas cargos também, a gente sabe que tem muita mulher boa, capacitada e que muitas vezes não chega àquele cargo principal por ser mulher. Mas o que é diferente no cenário de hoje. Graças a Deus a gente está evoluindo para que isso mude. Hoje em dia, uma igualdade maior nesse sentido, sim, né? Hoje a gente consegue ver grandes mulheres capacitadas, porque hoje não é só a questão de gênero, né? Não é homem ou mulher, mas sim a capacidade mesmo, né? Você está preparada, você procurar um Sebrae, você procurar uma faculdade. Hoje, graças a Deus, a gente tem boas oportunidades de fazer faculdade, de fazer com preços acessíveis. Então, realmente, para quem quer, consegue. A gente tem toda essa força aí para frente. Ainda voltando para a pergunta sobre essa questão dos desafios tributários mesmo para as mulheres. A gente pode citar alguns, Janaína, assim, alguns desafios que eles surgem ali nesse início da caminhada para o empreendedorismo? Eu acho que a própria escolha do regime tributário, né? Inicialmente, lembrando que o regime tributário ele pode ser mudado, mas ele tem um período que é normalmente em janeiro, durante todo o ano. Eu acabei de fazer uma transição. Pois após todo o ano, só se for realmente uma exclusão por alguma ilegalidade, alguma situação, mas mutável do ponto de vista que você pode iniciar num regime e depois trocar. No tempo devido, né? E aí, inicialmente, muitas optam pelo MEI, pelo regime MEI, que tem um valor muito baixo, eu acho, de 81 mil, né? E você só pode ter um profissional dentro da sua... De carteira assinada. De carteira assinada. Eu acho um valor pouco. Tem um projeto de lei tramitando que majora para 144 mil ou alguma coisa. E também aumenta para 2 funcionários de carteira assinada. Funcionário é pouco, né? Se a gente parar para pensar, com certeza. Né? E o valor de 81 mil é pouquíssimo. Sim. Né? Eu acho 144 mil e pouco já é pouco. Acho que 200 mil seria um valor bom. E ainda tem um ponto que é a titularidade da representação legal do negócio, né? Quem é MEI não pode ter mais de um negócio, também tem ainda essas Isso restrições. limita muito a empreendedora. E nem pessoas como a Isso é um gente, absurdo. de entidade de classe, como advogadas, médicas, também não podem ser MEI. Não podemos. Né? Que é um absurdo. Eu também concordo. Eu acho um absurdo. É um absurdo. Né? E aí, outro ponto vai para o Simples Nacional. Mas também no Simples Nacional, nós também caímos em alguns anexos que não permite que algumas mulheres entrem dentro desse regime tributário. Né? Que ele vem mais simples, né? Ele tem vários impostos, ele tem a guia própria de recolhimento, que é o DAS, né? Mas aí ele também cai em alguns tipos de trabalho. Aí você vai falar para mim, Janaína, e quem você poderia optar ou sugerir, porque eu quero lembrar e deixar claro para todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, né, que irão nos assistir, que essa conversa ela é meramente exemplificativa. Sim. Que nada retira que a pessoa chega ao profissional, porque cada caso é um caso.
né? Ela tem que trazer o valor que ela quer investir, o tipo de negócio, o quanto ela pensa em faturar, né? Isso é um planejamento que deve ser feito. Nós estamos falando de uma forma exemplificativa e é muito bom deixar isso claro. Isso até para que as pessoas consigam entender Sim. melhor, né? Exatamente. O que nós estamos conversando. Exatamente. Mas aí o Simples Nacional, um exemplo, é uma pessoa que quer trabalhar em casa, não é comércio, né? E ela fica de casa cuidando da família, dos filhos, e ela vende, né? Ela vende todos aqueles produtos de forma de internet. É um exemplo, mas não a regra, quero deixar claro, que nada tira você procurar um profissional da área fiscal, uma profissional da área fiscal, e trazer todos essas suas dúvidas, né? Que é a questão do quanto você tem para investir, o seu negócio, quanto você pensa em faturar, até a localização. Porque a depender do município, você tem tipos de isenções, não só por ser mulher, mas por outras questões, né? Às vezes você traz pessoas PCDs para trabalhar, muitos municípios eles trazem isenções e muitas outras. Então é muito importante você ter uma equipe para lhe auxiliar. E olha, o Sebrae ajuda, auxilia nesse sentido também, ou Cíntia? Vamos falar um pouquinho sobre o programa Sebrae Delas, qual é a essência desse programa e de que forma que apoia as mulheres? Claro. Lá no Sebrae, além do programa Sebrae Delas, a gente tem um atendimento específico aberto ao público geral. E algumas dessas questões também podem ser sanadas lá com os profissionais, né? A gente tem além do corpo mesmo de funcionários do Sebrae, do atendimento, a gente tem uma equipe que nos ajuda também nas partes mais específicas. Então, a gente pode ter um auxílio lá para falar sobre tributário, trabalhista. Logicamente que vocês, como advogados, têm muito mais expertise nesse aspecto. Sim. Mas eles também têm muito esse olhar de como ajudar a chegar nesse caminho e não errar, né? Sim. Pular alguns passos, porque às vezes o empreendedor fica muito nessa saga de, assim, onde é que eu vou buscar ajuda? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Então, a gente tenta ajudar a diminuir esse gap e agilizar também esse processo. E aí, dentro dessas ações, a gente tem o Sebrae Delas, que é esse programa voltado para mulheres, e ele vai atender tanto mulheres que ainda não são formalizadas, como aquelas que já têm um negócio. E a ideia é que a gente sempre incentive a essas mulheres a se formalizarem, porque com a formalização vem os benefícios, né? Apesar de ter carga tributária em alguns aspectos, mas no fim das contas, você pode participar, por exemplo, de um processo licitatório, algo relacionado ao poder público, você vai ter que estar formalizado. Então, a gente também faz esse trabalho de sensibilização para isso. Mas a gente também não deixa sem a ajuda ali quem ainda não está formalizado. E hoje a gente tem uma estruturação de ações que tanto tem trilha de capacitação e desenvolvimento, que aí vai ter uma jogadinha ali do trabalho do comportamento, que é uma coisa muito importante para a mulher, porque o empreendedor, por si só, ele tem que ter um comportamento muito aflorado para estar na jornada empreendedora. E as mulheres, por conta dessas dificuldades, também têm que ser muito mais antenadas, né? E aí, as questões de comportamento são trabalhadas fortemente. Então, por exemplo, vocês são advogadas, negociação é um ponto que para a mulher é super delicado. Vou dar um exemplo. Se eu chamo um fornecedor para conversar comigo num café, e aí eu quero negociar com ele naquele ambiente mais leve e tudo mais, para conseguir ter uma negociação mais assertiva, enfim, ele pode dar uma conotação de que você está, sei lá, chamando para um encontro, por exemplo. Então, eu estou exemplificando para mostrar como é difícil e delicado, né? Então, a gente traz essa temática para dentro da negociação. Esse ponto que você tocou, porque é uma realidade, sabe, que isso não traz só para o Código de Trabalho, desculpa lhe interromper, claro. Mas isso vai para a política e para muitos outros, né? Eu acho que a mulher está conquistando esse mercado de trabalho, esse mercado político, mas ainda algumas pessoas, e aí eu não vou pontuar uma mulher, mas algumas pessoas ainda não têm esse olhar crítico, né? E tem que se ter mais esse olhar amadurecido, né? De que realmente esse café, essas negociações, né? São muito importantes, né? Essa fala, essa abertura. A gente tocar na ferida aqui é muito importante, porque a gente termina conscientizando, né? E isso é um empecilho muito grande. Perfeita colocação. E aí a gente coloca isso dentro da trilha porque a gente sabe que são feridas invisíveis, que às vezes não querem ser tocadas, mas que precisam ser trabalhadas, porque vão acontecer na realidade. Então, a negociação é um dos aspectos do comportamento que tem que ser trabalhado nas trilhas. Além da parte técnica, de gestão, de planejamento, a gente também toca nesses pontos. E a gente tem uma trilha voltada só para mulheres que ainda não têm um negócio formalizado e uma outra para trabalhar quem já tem um negócio
formalizado porque vai ter que diferenciar um pouco. Essas são mais, as que têm CNPJ já são mais amadurecidas, né? Sim. Em alguns aspectos, então a jornada delas está um pouco mais na frente. A gente tem também depois uma trilha de aceleração, que aí já é para um negócio mais amadurecido ainda, então é para escalar, vai ser conteúdo mais aprofundado, e a gente foca muito na rede de relacionamento, porque é algo que também é muito comum do empreendedorismo feminino. As mulheres, elas geralmente se conectam para ajudar Sim. a resolver problemas comuns, né? Então, ela vai compartilhar com você que teve um problema dentro de casa, muito pessoal, e ela abre a vida dela para outras mulheres. E aí, isso faz com que a rede fique mais forte. Então, a gente tem mulheres lá conectadas de 1, 2, 3 anos de cursos feitos há tempos para trás, mas que elas se conectaram de uma forma para se ajudar. Sim. Então, é um outro ponto muito importante. E além desses eventos de capacitação, a gente tem eventos de inspiração. Então, a gente traz mulheres, assim como vocês, referências e tudo mais, para falar da vida delas. Ou como seja, é que são elas... várias etapas Exato. que fazem parte do programa. Como é né? que elas Muito legal. conseguem se visualizar ali, ó, não, aquela pessoa, aquela mulher teve o mesmo problema que eu, ou parecido, mas ela conseguiu chegar lá, então eu também vou conseguir. Com certeza. E aí a gente traz inspiração, conexão e casos de sucesso, para que a gente consiga meio que dar todos os insumos para que ela se fortaleça, né? E seja independente, Insumos autônoma. de conhecimento e emocional, né? Exatamente. Muito interessante, Exatamente. Cíntia, muito legal mesmo. Parabéns aí pelo trabalho. Eu queria entrar nessa seara que a Cíntia acabou tocando aqui um pouco no assunto, que é sobre essa questão da discriminação agora dentro do ambiente de Do trabalho. assédio sexual, né? O assédio, né? O assédio Sim. sexual, moral, desigualdade salarial também Sim. é um ponto muito importante Sim. da gente Uhum. citar aqui, Mai. Como que essas mulheres elas podem primeiro se proteger e também buscar os seus direitos ali numa Sim. situação como essa, né? Você pode até mesmo exemplificar algo Tá. bem didático para que a gente possa Sim. entender. Vamos lá. Você falou assim, que existe realmente esse cuidado, né, no encontro ali para falar sobre fornecedor e tudo, me veio logo esse link sobre esse assédio sexual que, infelizmente, muitas mulheres sofrem. E na seara do direito do trabalho não é diferente, né? Infelizmente, as mulheres, às vezes, elas não percebem, mas elas são assediadas constantemente nos seus ambientes de trabalho, e elas, às vezes, fazem vista grossa, fecham os olhos. Por quê? Por uma necessidade. Às vezes, precisa do emprego. Mas o que é que eu sempre digo? Eu sempre digo lá no escritório. Não existe, sendo bem sincera, emprego nenhum no mundo que vala, que seja o suficiente para você passar por isso. Ninguém é obrigado a passar por isso. Sim. Existe uma coisa chamada na Justiça do Trabalho, que é chamada rescisão indireta. Rescisão indireta é o seu desligamento da empresa por descumprimento de alguma norma trabalhista. E o assédio sexual está dentro. Eu falo assédio sexual, mas pode ser um assédio moral. Sim. O assédio moral invisível é aquele que solta piada, é aquele que compara. Por muitas vezes não conseguiu sexual. Não conseguiu sexual e Aí aí vai passa a perseguir. assediando e passa a perseguir. E, gente, e pra mim que sou advogada trabalhista, assim, atuante, de todo dia estar no escritório, Vê muito. é muito. Ainda é muito comum, Mai. Gente, você chega assim a não acreditar, sabe, Thaís? Estou te sendo bem sincera, porque às vezes acontece, eu fico assim, eu como mulher fico revoltada e digo, eu não acredito, sabe? E sabe o que é o pior disso tudo? É que muitas vezes, na Justiça do Trabalho, por mais que o juiz queira te ajudar, que ele saiba que aquilo aconteceu, tudo é questão de ônus da prova. Sim. O ônus da prova de provar o assédio é da mulher. O ônus é da mulher. Então, se você alegou, você tem que provar. E aí é a dificuldade, que às vezes é algo invisível. A piada que ninguém escuta, mas ela escuta, sabe? E às como vezes- provar, né? E até a interpretação só ela sabe Só ela o sabe. porquê. Isso. E aí faz o que nesses E casos? aí, nesses casos, o que é que eu sempre oriento? É prestar bastante atenção. Exemplo, hoje em dia, existem empresas que proíbem o uso de celular. Sim. Ok. Mas se der, faz vídeo, grava áudio, bate foto. Porque geralmente não acontece só uma vez. Não. É. É algo que vai acontecendo Reiteradas ali, vezes. reiteradas vezes, Isso. regularmente, porque geralmente não é só um caso. Aí Sim. depois faz novamente, faz Sim. outra, e até mesmo vai aumentando o grau de Com assédio, né? certeza. Então, eu acho que essa dica aí que você traz pra gente Eu vou dar um exemplo. Até né? porque para tipificar, Sim, desculpa, para pode tipificar tem que ter isso da reiteração, né? Tem que ser algo que Não aconteça. necessariamente. Na Não. Justiça Não. do Trabalho, não. A Justiça do Trabalho, ela Sim. protege a mulher independente disso. Aconteceu uma vez. Isso, Até no por É caso, motivo para a rescisão gravidade. indireta. tô perguntando porque é uma dúvida, mas Não, que eu mas acho que é tudo bem. importante. Não, e a gente tá aqui Isso, a gente tá aqui para Com aprender certeza a sua mesmo. dúvida é a dúvida que quem tá Porque escutando quando né, você tem fala também. de assédio, quando Sim. você vê
código de ética de empresa e tudo mais, Sim. você tem aquela conduta, tem que ser repetidas vezes para mostrar que é Sim. algo, uma perseguição. Recorrente, Já né? Recorrente. Isso. Já No que a caso gente- da mulher... Não. Né, Certo. no caso da mulher que é empregada, né? Sim. Que ela trabalha na empresa. Mas eu vou falar outro ponto importante para quem é empreendedora, já que a gente está falando também disso, né? Uhum. Para aquela mulher que está abrindo a empresa, para que ela, quando abrir a empresa, ela dê vaga realmente para outras mulheres, ajude outras mulheres a chegar no mercado de trabalho. Uhum. E aí eu falo também no geral para todas as empresas. Esses regulamentos que fazem internos de empresas, na maioria das vezes, eles não estão de acordo com a lei. Por Uhum. exemplo, existem empresas que fazem conduta, que pedem conduta de mulheres que usem roupas mais chamativas. Isso é errado. Isso é um tipo de assédio. Meu Deus, Uhum. ainda tem isso? Existe. É sério? Gente, existe. Não é E possível. É até difícil de imaginar uma situação como essa. lógico que eu não Tão vou falar. ultrapassado? Lógico que eu não vou falar nomes, mas empresas grandes que elas sugerem para que as vendedoras usem roupas inadequadas, literalmente. Então, assim, é uma realidade da gente hoje em dia. Quem está no Sim. campo sabe que isso é, infelizmente, normal de se ver. Mas para a gente que defende, que vai atrás, para a gente isso nunca vai ser normal, na verdade. E aí, o que é que se faz nesse caso, como a Thaís tinha perguntado? O que é que a gente tem que fazer, né, de fato, para conseguir provar isso? Vídeo, foto, testemunha, aquela pessoa que trabalhou junto que viu, tá? Uhum. Então, é isso, é importante. Então, se você trabalha, se você passa por essa situação, fica atenta e já vai juntando provas para no futuro a gente pedir um dano moral, tá? Uma rescisão indireta, que é o seu desligamento da empresa, sem perder seus verbos rescisórios por conta da empresa estar te ferindo uma regra do contrato de trabalho, tá Uhum. bom? Então, existem várias coisas que ainda existem hoje que é difícil de acreditar. E dentro do contexto da desigualdade salarial, há como se proteger ali ou buscar o seu direito? Como é que é possível? Claro, assim, é uma situação muito complicada, porque a pessoa está dentro da empresa, né? E como que ela vai se colocar nessa situação tão delicada, E o outro né? colega também. E o Isso. outro colega Na maioria também. das vezes, o que é que se faz? A gente pede para que a gente usa, na verdade, o contra-cheque, né? Ou a prova do amigo ou da pessoa que trabalha junto com você que recebe mais, para poder provar. Como eu lhe falei, né? Tudo na justiça do trabalho é questão de ônus da prova, então você tem que saber de quem é ônus de quem. Então, essa questão dos salários, na maioria das vezes, as empresas elas fazem de forma bem sorrateira, para que não seja percebida. Uhum. Mas, infelizmente, ainda é uma prática que acontece hoje. Mas, aos Muito pouquinhos, recorrente. aos pouquinhos, eu acredito, sabe, Thaís? E, inclusive, eu estava pensando nisso esses dias. Que se existisse, eu acho que a Janaína pode concordar comigo, se existissem penas mais duras, estou falando no meu caso, que sou advogada trabalhista, então, decisões judiciais pesadas para esse tipo de coisa. Porque, infelizmente, a gente vê condenações baixas. Estou lhe sendo bem sincera. Para a minha prática trabalhista que atuo e que vejo. Então, realmente, eu acredito que se tivesse uma penalidade bem boa, bem alta, para a empresa se mancar, assim, criar vergonha na cara e não fazer mais isso, mas enquanto as penalidades forem baixas, condenações baixas, tendo em vista, tudo bem que ninguém pode medir a dor do outro, exemplo, no pedido de dano moral, mas enquanto as condenações forem baixas, vai continuar existindo. Isso vai continuar sendo uma cultura. Só vai acabar quando as Dentro da empresas começarem a ter condenações altas. Sim. Tocar no bolso. Tocar no bolso. E conscientização. Só muda quando Gente, toca isso no é uma bolso, verdade. Eu né, acho que eu concordo, mas eu acho que a conscientização Sim. é lembrar aquele empresário ou empresária que um parente dele também pode estar em outro momento do outro lado. Com certeza. Né? É aquele simples jargão que uma hora nós estamos dirigindo o carro, outra hora nós somos o pedestre. Perfeitamente. Né? Uhum. E aí, se eu puder voltar um pouquinho sobre a questão do investimento, que Claro, posso, sim. Claro. eu sabia do banco BTMG, Uhum. que ele faz esse tipo de trabalho, principalmente as mulheres, ele dá esse tipo de apoio financeiro, Sim. inclusive com valores baixos. E assim, eu gostaria de trazer dados para incentivar para pessoas, empresários e até bancos que queiram realmente ajudar as empreendedoras, porque existe uma situação que é o Yunus, que ele foi Prêmio Nobel da Paz. Sim. Ele foi o fundador, o pai do microcrédito. Uhum. Então, ele estava na América do Norte, né? Ele terminou o doutorado dele e quando ele chegou ao país dele, ele encontrou um país miserável. E ele começou a emprestar valores muito baixos para homens e para as mulheres.
para a pessoa devolver parcelado, com juros muito baixos. E ele começou a observar que os homens não devolviam, porque gastavam com bebida e com outras situações. E as mulheres, numa grande maioria, elas devolviam. Né? E isso, o que é que gerou, resumindo a história? Gerou o Banco Greenman, que ele funciona até hoje. Hoje ele não é mais o presidente, ele é um dos conselheiros fundadores, né? O Yunus. E ele capacitou muitas mulheres na área política, na área educacional, ele deu bolsas maiores. O né? Yunus é um excelente exemplo pra gente trazer inclusive como CEO, né, da Uhum. própria empresa dele, que é a grande maioria de mulheres dentro do Banco Greenman, que ele mandou para Nova York, para vários locais, mulheres políticas, eram capacitadas pelo banco e credibilizadas por ele, né? Então, assim, nós temos essa questão de que, se eu for perguntar para vocês, quem foi a última mulher que eclodiu, que fez que começasse uma guerra como gestora? Ai, Nós Jesus. não lembramos. Quem? Agora eu me lembrei de um caso de uma dessas empresas de startup não, mas as empresas de rede social, que teve uma que eu lembro que ela tinha, acho que ela falando sobre essa questão de carga horária exaustiva. Agora eu não lembro, mas eu lembro que ela era uma CEO, era alguém assim muito importante Traga a na empresa. resposta. então, Depois ela Janaína. teve que sair, agora Mas eu eu não tô lembro o falando nome da não de santa. empreendedora, eu já tô trazendo a questão de gestão, Sim, realmente, sim, né? sim. Se você for levar para os dados da pandemia, os países que eram administrados por mulheres, eles tiveram os menores índices de mortalidade. Sem dúvidas, Né? nós temos grande capacidade de resolver muitos problemas. Eu acho que né? como as questões perpassam por nós, sempre a gente leva para o lado maternal, para o lado do cuidado. Eu acho que a gente termina tendo essa sensibilidade. Exatamente. Essa questão da mediação dos conflitos, da Sim. mulher Sim. que tem aqui essa capacidade de gerir um conflito, de tentar reunir, de Apaziguar. união, de apaziguar. É. Eu concordo com você. E já que você está tocando nesse assunto do acesso ao microcrédito, o início ali daquele momento no empreendedorismo, muitas mulheres começam ali informalmente. Sim. Muitas, elas começam e até continuam na informalidade, né? Muitas, elas sobrevivem dessa forma, né? Elas se mantêm no mercado dessa forma, informalmente. Quais são os riscos tributários, Janaína, de atuar na informalidade e até mesmo quais são os benefícios de se formalizar? Só para essa mulher que hoje, por exemplo, está na informalidade, que está nos escutando, ela consiga entender um pouco esse contexto. Eu acho que todos os benefícios para quem quer se tornar legal. Eu acho que o grande exemplo que nós tivemos agora foi da Bombril, né? Eu acho que eu posso falar porque já saiu em todas os noticiários. Era uma empresa que tinha 70 anos no mercado e ela está hoje com 2,3 bilhões de dívidas tributárias, né? No ano de 98 a 2001. Né? E ela tinha um regime tributário, ela tinha um trabalho tributário, mas não foi o suficiente. Então, assim, eu posso, durante um bom tempo, ter lucro. Né? Eu acho que muitas pessoas falam assim, eu vou dar dinheiro para o governo, esse dinheiro não volta para mim. E muita gente pensa isso mesmo. Né? Então, assim, não é dar dinheiro ao governo, nós temos que ter a consciência que o imposto é devido. Nós temos um professor chamado Cassal Tanabás, que ele fala que é o dever legal de pagar imposto. Mas aí, nós devemos também cobrar a transparência para que ele volte. Por isso que nós devemos acompanhar nossos vereadores, nossos deputados, nossos políticos, sejam de classe das nossas entidades, temos que acompanhar de perto, como os de partido, certo? Agora, por outro lado, não compensa, dentro do Brasil existe uma máxima que eu não posso deixar de fazer uma lei por dizer que não conheço. Pelo menos essas, né? Então, assim, eu acho que nós podemos começar na informalidade de uma forma tímida, mas ao passo que nós devemos realmente buscar nossos direitos e efetivá-los, até para um crescimento mais saudável. E aí você vai ver um outro bom exemplo de mulheres que usaram o direito tributário a seu favor. Foi o caso das herdeiras do Silvio Santos e da viúva, que elas tinham um grupo de advogadas civilistas, né, advogados civilistas dentro do espólio do Silvio Santos, e elas tinham, assim, milhões a pagar de impostos. Elas, não, peraí, deixa eu chamar aqui uma advogada tributarista, um grupo de tributários, para me ver se esses impostos são devidos.
Né? E elas não usaram de nenhum artifício, elas não usaram de sonegação, elas não usaram de nada ilegal, mas descobriram a lacuna na lei que permitia que, de uma forma liminar, ou seja, antes da sentença, antes de terminar o processo, elas não pagassem 17 milhões de impostos estadual com a ITCMD. Uhum. Né? Como é importante você ter esse conhecimento, ou um Muito. profissional que consiga lhe amparar dessa forma. Eu acho né? importantíssimo, sabe? Eu não acho gasto, eu acho investimento. Não é porque eu sou advogada tributarista. Eu já quis fazer direito tributário por querer ajudar as pessoas. Uhum. E eu vejo muito, Thaís, alguns profissionais das mais diversas tipos de empresa, oficinas mecânicas, lanchonetes, clínicas, das mais diversas, às vezes com pouco lucro e com muito trabalho. E muitas vezes chegam a ser expulsos do Simples Nacional, já chegam para a gente com execuções tributárias, né? O fisco ele já manda muitas vezes com o artigo do crime penal atrás, o que traz uma pressão para o pai de família. Meu Deus, eu estou respondendo um crime. Você está entendendo? Isso é uma coisa muito impactante. A Janaína, ela trouxe aqui exemplos grandes, né? A gente está falando ali das herdeiras do Silvio Santos, a gente falou da Bombril, mas e para o pequeno empreendedor que está ali na sua informalidade? Por que passa pela cabeça dele, por que é que eu vou me formalizar? Cíntia, me ajuda a responder isso. Assim, a gente faz esse trabalho de sensibilização também, além da capacitação. Então, para as mulheres, para os empreendedores no geral, a gente mostra que estar formalizado faz com que ele tenha outras oportunidades. Então, por exemplo, numa relação de venda ou de comércio, no lugar de ele vender só para a pessoa física, ele pode ter a oportunidade de entrar, como eu tinha comentado, numa licitação, por exemplo. Porque dentro das licitações, às vezes tem brecha, um percentual de concorrência que tem que ser voltada para pequenos negócios. Então, acaba que ele tem uma oportunidade ali também, né? E é meio que um cliente que vai ser meio que garantido. Então, se ele tiver um contrato de licitação que seja de 5, 10 anos, isso é um ganho para ele, né? Dependendo das capacidades de entrega que ele tenha, mas se formalizar, esse exemplo de ter essa parceria, esse contrato com o ente público é uma coisa boa. Então, você tem que estar formalizado para isso. Olhando até para o Sebrae, alguns exemplos, a gente tem programas de incentivo para empreendedoras, mas a gente coloca como requisito estar formalizada, porque o Sebrae, ele atende os negócios. Então, apesar da gente ter um público que é ainda pessoa física, a gente sempre faz a sensibilização, porque também dentro do nosso rol de ações tem muita coisa que é voltada só para quem tem CNPJ. Então, atualmente a gente está com uma missão internacional, um edital de internacionalização para mulheres, que tem uma missão nacional e uma outra internacional. Elas vão para um país que tem um potencial para os negócios delas, e elas passam por uma jornada de capacitação, de mentoria, de consultoria, para no final ir para essa parte da internacionalização. E lá elas vão ter outras experiências, rodadas de negócios, conexões, e é importante que elas sejam formalizadas, porque senão elas não conseguem fazer essa parte de exportar, né? Como é que eu vou fazer toda essa transação fora do país se eu não tenho um CNPJ? Então, é outro ponto também que tem que ser dar atenção. Então, além desses dois pontos que eu trouxe, tem outras questões também que acabam impactando beneficamente se você tiver o seu negócio ali certinho, formalizado. E esse é um dos serviços que o Sebrae faz lá no atendimento. Se você tem dificuldade, abrir o seu MEI, que é um processo simples, então você pode recorrer ao Sebrae para te ajudar nisso, tanto na abertura como no fechamento. Então, eu vejo um desses pontos como assim, importantes. Para quem quer começar, pode complementar. Uma parte. Claro, o que eu quis dizer quando eu citei esses dois grandes exemplos é que se o grande pode ser pego, imagine o pequeno. Exatamente. E eu vou dar um exemplo bem simples, né? Assim, para poder que os pequenos, as empreendedoras e as empresas de pequeno porte possam entender. Nós tivemos uma reforma tributária que os impostos de grandes fortunas não passaram. Mas o PIX, o governo ainda está tentando passar. E uma das formas, quando você abre um regime tributário, você pode chegar com o CNPJ em qualquer banco e abrir uma conta bancária para a sua empresa, né? Sim, seja ela MEI, simples e seja o que for. Como é que aquele empreendedor, que aquele empresário de pequeno porte vai explicar aquele vulto, aqueles valores dentro da conta pessoal dele? Porque é o que acontece quando você não abre uma empresa. Você tem uma conta bancária que ela traz uma confusão patrimonial, que é o nome técnico que nós chamamos, né? E que pode fazer um risco
enorme. Por quê? Porque numa ação trabalhista, ela pode confiscar os bens da família, se existe confusão patrimonial. Eu posso... Não, fica mais difícil a minha defesa de execução fiscal se só tem uma conta bancária para o empreendedor, seja ele MEI, Simples Nacional, e o próprio empresário. Há uma confusão patrimonial. É um risco que se atinge Sim. em todos os Você tá segmentos entendendo? aí, regimes, não é isso? Exatamente. E eu abrindo o regime tributário, eu posso chegar em qualquer banco e abrir uma conta para a minha empresa e movimentar valores lá. E eu protejo a minha família, eu protejo os meus herdeiros, eu protejo o meu capital pessoal e protejo o capital da minha empresa. Você está entendendo? Então, isso aí é um exemplo. Então, assim, o que é que eu quis dizer com isso? Que se um grande, ele pode ser pego, né? O fisco, ele não alisa ninguém. Imagine um Do pequeno. pequeno ao grande. Eu sempre digo, sabe, Thaís, voltando aqui para o gancho do empreendedor, né? Vou trazer aqui algumas dicas também trabalhistas para a empreendedora. Para aquela mulher que está entrando no mercado de trabalho, que está abrindo ali a empresa dela. E eu sempre digo a importância de sim se formalizar desde o início. Né? Abrir o seu CNPJ, assinar a carteira dos funcionários. É muito comum no escritório, quando a gente atende empresa, às vezes chegam e dizem assim: é porque ela não queria assinar a carteira. É porque ela recebe Bolsa Família. Sim. É porque ela tem um benefício. Aí sabe qual a minha orientação? Como profissional, eu digo assim: vamos lá, não vale a pena ficar com ela. Por quê? Porque se não pode assinar a carteira, pode tirar do seu quadro de funcionários, porque não vale a pena. Não vale a pena manter um funcionário sem carteira assinada. Por quê? Porque mais na frente isso pode dar um problema, né? Então, se você está abrindo o seu negócio, se você está querendo fazer tudo correto desde o início, assina a carteira desde o início. O que é que a lei diz? A lei diz que a empresa ela tem um prazo de 5 dias para assinar a carteira. Então, começou a trabalhar, prazo de 5 dias já tem que estar de carteira assinada. Sim. Para que fique tudo seguro e bonitinho desde o início. Perfeito, perfeito. Quer complementar? Eu ia complementar porque eu lembrei que quando ela fala dessa parte do bancária, bancária estrutural de exatamente, fisco. A gente também traz para elas um olhar que elas têm que ter cuidado com a separação do orçamento do negócio e o orçamento pessoal. Que o empreendedor, às vezes, ele faz isso. Geralmente, quando ele é pequeno, né? Ele mistura essas contas. E é uma coisa que não é para se fazer. É tiro no pé, certeza. Até os médios, viu? Até os médios, eu acho do que... pequeno ao grande, eu acho que, né, às vezes acaba tem essas fazendo, incoerências. né? E as mulheres muitas vezes fazem isso também porque eu vejo isso como algo que reflete essa questão do cuidado mesmo. Eu estou aqui no meu negócio, mas eu também sou provedora da minha família. Em alguns momentos eu tenho que tirar desse caixa aqui para botar aqui e acaba que tem uma confusão. E no final das contas, essa conta não vai fechar. E aí, esse olhar, além da formalização, né, uma coisa puxa a outra. Para essa parte do crédito, para essa parte das contas, o que é que vai entrar de receita, em qual conta certa, também vai refletir nessa parte orçamentária, que é algo que a gente pontua bastante, que pode ser que seja um problema. Interessantíssimo. Queria falar um pouquinho agora sobre licença maternidade, direito à amamentação, são garantias legais para as trabalhadoras formais, no entanto, na prática, às vezes não funciona muito bem nas empresas, né? O que a gente pode falar sobre isso? A verdade é que, hoje em dia, é uma constante luta, sabe, Thaís? Eu digo que o advogado, eu tiro por mim. Nós somos a voz de muitas mulheres e de muitas pessoas. Verdade. Então, a gente sente a dor do cliente e a gente faz o requerimento por via judicial daquilo que a gente entende que o nosso cliente tem direito. Infelizmente, ainda é uma realidade. Existem empresas maravilhosas que respeitam os direitos do trabalhador, que respeitam o direito das mulheres em relação aos 30 minutos, 2 pausas de 30 minutos para a mulher, né, que tem um bebê até 6 meses, é garantido. E aí, às vezes, ela não quer tirar esses 2 pausas de 30 minutos. Não tem problema ela tirar 1 hora no final do expediente e sair mais cedo, não há problema, tá? Então, a gente vê que hoje em dia, a realidade é que as empresas estão tentando, lógico, se mover para que garantir esse direito é uma realidade. Por quê? Porque, como eu disse, quanto mais a gente vai batendo nessa tecla de garantir, de pedir que esse direito seja efetivado, aos pouquinhos vai dando certo, sabe? E essa questão da licença maternidade também, tá? Outro direito bem interessante, que às vezes algumas mulheres não sabem, é que a mulher gestante, ela não pode trabalhar em local insalubre. Exemplo, aquela enfermeira que trabalha na UTI, ela está grávida, ela tem que ser afastada. Ou ela se afasta pelo INSS, ou
ela vai para outro setor do hospital em que ela esteja longe desse risco Muito de vida. interessante isso. Tá? Muitas mulheres não sabem. As poucas, na verdade, eu acho que voltando para o empreendedorismo, para as empresas, para a visão empresarial disso, eu acho que, na verdade, deveria partir mais do patrão mesmo, né? Da empresa ver que essa mulher está grávida em local insalubre e não deixar. Mas, enfim, esses são os pontos bem interessantes que eu acho que vale a pena Tinha outra ressaltar. pergunta que eu ia te fazer dentro desse contexto também, que era... Menina, esqueci que a gente falou antes do episódio começar, que era sobre a... Eu já lembro. Já você Já lembra, lembro. fica à vontade. Eu queria aproveitar a Janaína, que a Janaína tá aqui, vai fugir um pouquinho ali da nossa conversa, desse nosso contexto, mas aproveitando que a Janaína tá aqui para falar sobre o Pink Tax. Sim. Gente, o que dá para falar sobre esse assunto? Daria para render só Era. um episódio sobre isso, né? Que é sobre essa desigualdade na tributação, quando a gente fala de tributação, que são os produtos voltados para as mulheres que têm uma tributação maior do que, por exemplo, os masculinos, né? É por isso que a gente fala sobre esse Pink Tax, né? Que é o imposto rosa. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como que isso afeta a vida das mulheres? Eu escrevi, inclusive, sobre isso numa revista Conjum, uma revista jurídica bem conceituada, né, sobre a questão econômica. Eu acho que durante muitos anos a gente levou a pecha, né, de que nós gastamos mais. Mas se você for observar o mesmo, vamos dar exemplo aqui, aparelho de Gillette, que é para um homem, se você colocar uma cor rosa, ele é mais caro. Ele é mais caro. Mas, gente, e muitas se mulheres nem você sabem, nem comprar uma percebem isso. mochila para o seu filho, se você tiver um casal de filhos com a idade semelhante, você comprar uma mochila para o seu filho de a mesma marca, a dele é verde, é cinza, é amarela, O que for. se for rosa, e não só porque Pink Tax, né? Mas se for uma coisa que tenha alguma lembrança à característica feminina, chega-se a aumentar em 100% esse valor. Em 100%. Em 100% esses valores. E aí nós trabalhamos de uma forma muito negativa, porque a mulher, ela ainda recebe menos do que o homem, segundo os dados da ONU Mulher. Exatamente. Né? E ela ainda recebe um pouco menos, só para concluir, uma mulher negra. Ela ainda recebe menos do que o homem, a mulher e a mulher negra. São ainda tantos recebe menos, fatores, né? Então, assim, eu assisti uma entrevista perfeita que a pessoa chegou assim, olha, hoje um processo seletivo, ele é meritocrático. Aí a mulher se voltou, e até me arrepiei quando assisti essa entrevista. Ela, não me fale em meritocracia. Porque num processo seletivo, se ela for mulher, ela já não está participando de forma meritocrática. Ela já está porque ela já teve que deixar o filho com alguém, ela teve que se preocupar com alguém que ela cuida, ela teve que se preocupar com a maquiagem, porque dentro do Pink Tax a maquiagem é mais cara, porque pede-se boa aparência no trabalho para a mulher. Sim. Isso sem falar, entendeu? Absorventes, pronto. E aí, absorvente, eu contraceptivos. tive a oportunidade de, há uns 6 anos atrás, ser vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB. E a gente fez um trabalho, junto à época a governadora Isolda Sela, fomos recebidos por ela, porque eu tive uma faxineira que faltou, e ela chegou para mim, eu falei, fulano, por que você faltou? Ela nunca faltava. Aí eu, por que você faltou? Ela, doutora, eu menstruei. Eu, sim. E aí, ela, não, eu não tinha absorvente, eu não tinha mods. E aquilo me gritou uma pessoa assim, porque mãe de família, separada, 3 filhos, o dinheiro dela era para sobrevivência. Exatamente. Né? E aí, claro que eu fui cuidar daquilo, mas eu observei que aquilo ali era um grito de muitas. E muitas. E aí, numa reunião... Saem da nossa bolha, né? Pronto. Na reunião com a governadora, na época, Isolda Sela, uma mulher preparadíssima, muito sensível, eles abriram um programa, né, de estruturação de distribuição de tampões, absorventes para todas as crianças, eu digo criança a partir de 12 anos, né? Até o final do antigo 2º grau, que agora é ensino médio, né? Me coloquem aí que eu estou. Então, para que elas tivessem esse apoio, né? E estavam viabilizando outros tipos. Eu
confesso que eu não estou mais dentro desse projeto, mas eu lembro que ele foi encampado e foi realmente colocado em prática. E a gente, às vezes, vê situações que a gente não acredita. Não acredito. Mas é por isso ainda que essa fala, que esse momento como esse, eu quero parabenizar você por estar aqui nos conduzindo tão bem diante desses assuntos que são caros e sensíveis. E que são pouco discutidos, né? Pouquíssimos. Eu vi aqui uma tabela, eu achei tão gritante, gente, que é importantíssimo as mulheres se atentarem a isso. Olha só, o preservativo masculino, né? Ele tem 9,25% de imposto, enquanto o anticoncepcional feminino, né, o de pílula, 30%. Gente, é desproporcional. Gente, é muito um Viagra, 9,25%. De hormonal, 30%. É muito desproporcional. Tô dizendo, vale aí um episódio, depois a Fique Janaína vai Tex. voltar. Eu volto todas as vezes que precisar. Olha, eu quero parabenizar também o Sistema Verdes Mares por essa sensibilidade, né? A gente acha, isso não acontece. Acontece todas as horas, não é todos os dias. E Acontece, eu acho que é como a colega falou, às vezes você não sente. A gente já está tão acostumado, a gente nasceu nesse contexto que essas coisas acontecem e a Precisa gente voltar não a sensibilizar percebe as quando está pessoas. sendo violado, digamos assim, Com- né? Que é o nosso isso. direito está sendo agredido. O que eu estava querendo te interromper para falar é porque minha memória é de peixe, eu tinha que falar, Não senão a eu ia minha, minha descer. amiga, não a minha. É a questão dessa conta aqui, dessa variável de ganhar menos e ter que gastar mais por conta De impostos disso, mais né? altos. E aí, a gente falou desse contexto do salarial, mas dentro do empreendedorismo também tem essa diferença. Então, se Sim. você olha para negócios liderados por mulheres, eles faturam menos, lucram menos e inovam menos. Apesar das mulheres serem mais inovadoras dentro dos negócios, porque geralmente as mulheres têm soluções diferentes para problemas. São mais aguerridas. Isso. E como elas têm esse olhar, que a gente até falou aqui, mais empático, mais relacionado para resolver conflitos ou gestão de pessoas e tudo mais, então elas têm um olhar diferente para resolver desafios, diferente dos homens. Então, para uma questão, o homem dá uma solução, a mulher dá outra, que é mais inovadora e gera mais benefícios, porque ela pensa não só no problema dela, mas do entorno. E aí eu estou puxando para a questão mesmo de mudança social. As mulheres movem e mexem com a comunidade, com a localidade. Elas têm essa preocupação de ajudar, ir para o propósito delas, mas também ajudar os outros. E por isso que você vê mulher em rede. Porque geralmente é isso, é aquela coisa realmente de puxar a outra, não quero brilhar só e tudo mais. Eu quero ter as minhas parceiras comigo. Então, no contexto mesmo do negócio, também tem isso. As mulheres faturam menos e tem que gastar mais, tem menos crédito. Então, é muito difícil. Sustentam os filhos, Isso. sustentam A parentes. gente tem que desenrolar aquela figura dos pratos e tudo mais, que é uma coisa romantizada, que a mulher é a Muito, super-heroína, que não exatamente. cabe, A gente não tem que cabe. desconstruir isso pra ontem, gente. Isso, porque isso tá difícil pra Tá gente. difícil, Tá difícil. tá difícil manter. Ei, vamos sair daqui todo mundo do episódio eu sei dos mesmo. pratos. Pois é, então é algo que a gente tem que meio que desenrolar mais, tem que se capacitar mais, porque a gente tem que estar com um nível muito mais acima Sim. para conseguir o básico, né? Eu posso. Claro, fica à vontade. Sobre essas duas questões que foram levantadas agora, quando eu fui conselheira estadual na OAB, eu tive a oportunidade de trazer o movimento Mais Mulheres na OAB. Eram muitos homens e tinham 3 mulheres, dentre elas eu. E a gente encampou um movimento nacional de Mais Mulheres no OAB, em que eu, Fernanda Marinella, que era professora de Direito Administrativo, foi presidente de Alagoas, Florane Mota de Roraima, Kellen Pedreira eu acho que é uma cidade do norte, eu esqueci agora o nome, Alice Bianchini, professora de Direito Penal, professora doutora, que era professora do Damazon, da LFG, que hoje não tem mais, e muitas outras. Nós trouxemos esse movimento. E essa luta, seja do empreendedorismo, seja na política, ela tem que ter mãos dadas, sabe? Eu acho que tem que ter uma continuidade. Nós já crescemos muito e eu gostaria, assim, de dizer uma coisa, que não se trata de uma luta de mulheres contra homens, porque nós temos muitos homens que são sensíveis, que são caros. O próprio presidente à época, Valdetário, ele encampou, como os outros conselheiros encamparam o trabalho com a gente. Nós sabemos, como o caso do Yunus, desse trabalho à frente dele de apoio às mulheres, né? Mas eu acho que é um trabalho de conscientização humana.
que a gente faz para a nossa geração e para as próximas. Perfeitamente, Né? perfeitamente. E aí, pontuar aqui, uma pessoa que eu não poderia deixar de pontuar, que tem o movimento Mulheres do Brasil, que é a dona do Magazine Luiza, a Luísa, ela A veio Luísa até Trajano. Fortaleza, Uhum. né? Quando ela veio iniciar, e eu participei desse movimento, participei dessa abertura do movimento com ela. E ela traz grandes líderes e ela tem trabalhos, sejam dentro da área trabalhista, administrativa, né, humana, de psicologia, com as mulheres, sensacional. Uma das coisas que eu achei mais interessante de tudo que eu soube dentro da loja dela foi que ela tinha um botão dentro dos mais diversos locais da empresa dela, que se a mulher sofresse assédio moral, ou trabalhista, ou sexual, ou estivesse passando por alguma agressão com o marido em casa, poderia acionar aquele botão, ninguém veria, né? Teria como saber que era ela, e toda a equipe cuidaria com ela, porque eu sou advogada há 23 anos, eu sou de uma época que as mulheres, Thaís, apanhavam na sexta-feira e ficavam dentro de casa com seu marido, só na segunda-feira a delegacia da mulher, que era na João Pessoa, Avenida João Pessoa, abria. Ela tinha que esperar Dentro de casa. com o agressor dentro de casa para conseguir E muitas fazer vezes elas não ficavam vivas para contar a história. Eu não lembro. Ou não tinham para onde ir. Não tinham. Eu não lembro das vezes que eu pegava mulheres, né? Até me emociono. E muitas vezes eu levava para casa, porque elas não tinham como almoço, elas não tinham as situações, Sim, né? sim. Então, assim, já tive momentos de eu ficar na briga no meio, entre o marido e a mulher, porque eu disse, não, você não vai bater nela, não. E como eu era advogada, né? Então, eles tinham um pouco mais de respeito ali por mim, né? E, assim, essa luta, ela é uma luta, não é de feminismo, é de humanidade. O que a gente pede é respeito, é dignidade. É tão básico, né, gente? Tão básico. Mas Perfeito. não pode porque ser... o que parece ser óbvio, né? Precisa ser ser dito. dito. E assim, não podemos diminuir essa luta, essa fala, dizendo, é feminismo, é isso, aquilo, não é. E essa é a essência do dignidade. podcast também. A gente tem uma bandeira muito forte, né, de empoderamento feminino e também de violência, né, de combate à violência doméstica. Então, a bandeira Elas, que é a bandeira do Sistema Verdes Mares, ele vem muito isso, para fortalecer essa mulher, para que ela consiga denunciar, para que ela consiga o apoio, tudo necessário para que ela consiga sair dessa bolha, sair desse ciclo de violência. A gente está chegando ao fim do nosso episódio, passa muito rápido. Verdade, viu? Certo, até que voou, meu Foi. Deus. Não. Agora é mais ou menos 1 hora de episódio que a gente tem em cada assunto. Eu queria pedir para a Maia, o que faltou, Maia? Eu acho que eu estava falando, sabe de quê? Da imunidade gestacional. A gente falou sobre isso? Pronto, da estabilidade gestacional. Imunidade. Pronto, eu acho que eu falei, né? Falei estabilidade gestacional, mas vou falar novamente, porque eu acredito que eu devo ter falado a gente antes de entrar aqui, né? É verdade, pode ter sido. Mas vamos lá. É importante a gente falar da estabilidade gestacional, que é algo importantíssimo, que Perfeito. além de preservar o emprego da mulher, é preservar e garantir os direitos do bebê, né? Então, a estabilidade gestacional, ela protege a mulher de não ser dispensada do emprego desde a concepção do bebê até 5 meses após o parto. Tá? Então, nesse período, a mulher não pode ser dispensada sem justa causa. Então, ela tem sim garantia do emprego. E aí? O que é que a gente faz se eu for demitida grávida? Se for demitida grávida, aí você procura uma ajuda profissional, um advogado da sua confiança, ou você pode ligar 158 também, que é do Ministério do Trabalho, para denúncias. Tem também o Ministério Público do Trabalho, que ele também atua, né, no combate dessas violações dos direitos. Então, importante saber que você está, sim, amparada por lei. Você tem, sim, mulheres que podem te ajudar a procurar os teus direitos e, graças a Deus, a gente tem uma justiça do trabalho. Eu sempre digo, sabe, Thaís, que eu sou muito feliz no meu trabalho. Eu amo o que eu faço. E eu digo isso com toda a convicção. E na justiça do trabalho, a gente tem juízas maravilhosas. Que isso, assim, alegra tanto o nosso coração, com todo o respeito que eu tenho vários amigos juízes que são maravilhosos, né? Mas as mulheres, graças a Deus, na justiça do trabalho, se ajudam demais. Eu já cheguei, na época da pandemia, estava de barrigão, vou dar um exemplo aqui bem rápido. Estava de barrigão e eu lembro que eu ia fazer audiência, em plena pandemia. E a juíza da primeira vara do trabalho de Maracanaú, que é a doutora Rosália, ela dizia assim, doutora, não venha.
eu autorizo a senhora a fazer todas as suas audiências virtuais. Gente, eu me achava tão protegida, eu gostava tanto daquilo, que a gente, quando está gestante, a gente, quando está grávida, a gente quer ter essa proteção, Sim, né? sim. Então, sim, você tem sim sua proteção em relação à garantia do teu emprego, tem a tua proteção após o nascimento do bebê, que é essa questão da tua licença maternidade, dos 120 dias e 180 em casos especiais, que eu citei, né? Em casos de estar hospitalizada ou em casos de parto de risco, em alguns casos específicos. E você também tem os 30 minutos, 2 pausas de 30 minutos ou 1 hora antes, né, saída, para que você garanta a amamentação do bebê, que a gente sabe que é super importante nesses 6 primeiros meses. Acho que a gente conseguiu preencher tudo. Deu Falar certo um pouquinho agora. de tudo. Então, uma pergunta. Na hora. Diga! Tem um benefício para mulheres também, que é o auxílio creche, né? Sim. Como é que ele está hoje na lei, assim? Pronto, o auxílio creche depende como é que você pode acessar, Pronto, né? o auxílio creche, ele não são todas as empresas que têm. Exemplo, Uhum. as empresas pequenas, aquela empresa pequena que tem só tem Um direito a MEI, um mês. simples. Isso. Ele não tem, na verdade, até como capacidade financeira de custear isso, né? Mas Claro. então isso serve para empresas maiores que têm dentro do seu plano essa possibilidade. Mas empresas pequenas, como empreendedoras, na verdade, as empreendedoras nem se preocupem com isso, porque não precisa se preocupar com isso. Eu estou perguntando agora, mas mesmo pode perguntar. para quem está empregada. Não é nem no viés aqui da empresa, Não, mas para quem, tranquilo. como empregada, a partir de quanto, qual a Quem estrutura. teria a obrigatoriedade isso, qual de as ter o empresas. auxílio creche? Porque às vezes as Acho que mulheres a Janaína também. pode até me ajudar nisso. Na verdade, o auxílio creche, ele depende do número de funcionários. Isso. Pronto. Porque Não eu existe- lembro que eu já vi esse assunto, que é algo que a gente já trouxe até Sim. lá para o trabalho também, porque eu Sim. faço parte de uma associação lá. Sim. E foi um benefício que a gente levou. A empresa, ela apostou nisso, até expandiu, né? E eu vi que era algo que tem na lei um certo tempo, alguns meses, mas tem essa questão da quantidade, Sim, né? isso. O poste da As empresa é que vai microempreendedoras, dizer isso, se vão dar ou não. E tem mulheres que não sabem. Sim. Exatamente. Gente, muito, muito obrigada pela participação de cada um. Eu queria só encerrar pedindo para a Cíntia dar, assim, quais são os primeiros passos que a mulher que sonha, para aquela mulher que sonha em empreender, quais são os primeiros passos que ela deve dar para construir, desenvolver um negócio estruturado, assim, se você pudesse colocar nos dedos, assim, algumas dicas valiosas para a gente encerrar o podcast de hoje. Eu vou começar com a capacitação, assim, com a vontade de se capacitar, né? Com essa motivação em se capacitar, porque ela vai fazer o diferencial em qualquer outro aspecto do negócio. Então, o primeiro passo seria você correr atrás de se desenvolver, porque aí, a partir daí, é que você vai ter conhecimento para saber se você tem risco no negócio, se você realmente está habilitada para abrir o tipo de negócio que você quer, aquilo que você falou, é o local ideal, esse negócio aqui eu tenho uma habilidade, preciso de um sócio, preciso de alguém para me dar um suporte. Então, o primeiro passo é se apoiar de toda essa parte de informação, né, buscar as informações nos órgãos certos, e aí indico o Sebrae, porque, enfim, a gente tem como trazer toda esse ferramental e continuar, depois disso, na capacitação propriamente dita, né, que aí você realmente vai ter, como é que pode dizer, musculatura para enfrentar os desafios. Então, trazendo até aqui, em março, agora que é o mês da mulher, a gente tem uma programação no final do mês ali, acho que na semana do dia 24, se eu não me engano, que vai estar voltada só para mulheres. Então, a gente vai ter várias temáticas de gestão voltadas para esse público. Então, acessem as redes sociais do Sebrae, que Vou a gente deixar vai aqui embaixo em breve direitinho para o pessoal acessar e conseguir participar, então. Obrigada. Obrigada, Cíntia, Nós que Maiane, agradecemos. Janaína. Que episódio rico. Acho que a gente trouxe tantas coisas que eu tenho certeza que muitas mulheres vão sair completamente diferentes depois desse episódio, né? Então, você, minha amiga, que escutou, ou meu amigo também, enfim, fique à vontade. Você, minha amiga, que escutou, compartilha com aquela sua amiga, com o seu parente, com quem você quiser, porque esse episódio realmente tirou muitas dúvidas de muitas mulheres. Janaína, obrigada, foi um prazer. Todo meu. Você quer mostrar mais alguma coisa pra gente aqui? O livro, e se eu puder deixar minhas redes sociais, Claro. né? Esse livro eu usei minha capacidade de professora, meus 22 anos, então eu escrevi de uma forma didática, simples, leitura, não só para juristas, mas para qualquer pessoa que queira ter a ideia, virar a chave, Uhum. né? Como eu devo me organizar? Como eu faço realmente uma dissimulação, que aí é um crime, é quando a pessoa esconde estoque, quando a pessoa faz de uma forma ilegal, Sim, sim. ou quando eu realmente estou apta a procurar fazer uma organização. Você tem um time tributário, né? Eu acho importante que a pessoa entenda
do que ela está trabalhando, nessa capacitação, né? E parabenizar você pela condução, parabenizar ao Sistema Verdes Mares Muito por esse obrigada, tema muito que é obrigada. caro, sensível, né? E dizer que sempre que for possível estarei aqui para contribuir. Muito Espero ter obrigada, ajudado. Janaína. Mai, muito obrigada também. Eu que agradeço. Inclusive, quero aqui deixar os meus agradecimentos, né, a você por ter aberto esse canal e dizer que Deus te abençoe, tá? Que Deus te abençoe Recebo. que Deus te abençoe nessa tua caminhada, porque isso daqui que a gente está fazendo aqui É um bem. muito grande e impacta a vida de muitas mulheres. Com certeza. Isso aqui, lógico, não é só para as mulheres, porque eu tenho certeza que muitos homens também se interessam pelos assuntos, por respeitar os direitos das mulheres e tantos outros Homens assuntos que a gente empreendedores. traz. Isso tem uma Homens mãe, gestores. homens gestores. Então, a gente sabe da importância deste canal aberto para que muitas mulheres tenham conhecimento, atuem de fato no empreendedorismo e no que precisar de mim, estou aqui para À sua contribuir. disposição. Muito A minha obrigada. rede social terminei não dando, posso? A gente vai colocar aqui no crédito, mas pode também dar. @. É Janaína, com Y, Uhum. _ Lima, _ ADV. Perfeito, seu Mai. Maiane Santiago, advogada. E o seu, E Cíntia? o meu vai ser o... @Cintia Paula _. Ou então @ do Sebrae. O @Sebrae CE. Lá no meu eu coloco as programações também, eu posto, mas a programação mesmo certinha, toda, de tudo que o Sebrae faz, está no @Sebrae CE. Maravilha. E eu agradeço também, porque você já tem um histórico com a gente, né? Sim. Então, onde ela vai, ela encanta. Mas É quando a gente verdade. levou ela para esse evento de mulheres, que é o de inspiração, as mulheres ficaram assim, Oh, coisa impactadíssimas. boa, bom saber, bom ter esse viu? feedback, Então, eu Cíntia. agradeço o convite demais. Fiquei muito feliz de ter vindo aqui e ter compartilhado com as meninas. Muito, Pra mim muito também foi uma obrigada. felicidade. Foi uma Vocês- felicidade de conhecer. Foi uma sinergia muito boa. Foi, que que bom. bom. É sempre assim, que bom, gente. E você também, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Não deixa de compartilhar, comentar, seguir o nosso perfil no canal do Diário do Nordeste no YouTube. Enfim, faça o que você quiser. Você que nos acompanha pela Verdinha, um cheiro bem grande. Esse foi mais um episódio do especial Seus Direitos, Sua Voz, uma série de episódios falando justamente sobre esse fortalecimento feminino, trazendo informações de como essa mulher pode conhecer mais seus direitos e também exercê-los. Tudo isso e muito mais você acompanha sempre aqui no podcast A Vida é Delas. Cheiro, até mais!